Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to something, and our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. Alright, and we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different, yeah, I deserve to find some self-comfort.
Olá, patriotas, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Brasilcast. E eu estou muito feliz com o convidado de hoje, que eu admiro muito, é um grande jornalista, e eu vou apresentar para vocês. Ele é formado em comunicação social, publicidade e propaganda, criador do DPG e CEO do Manhã no Planalto. Escreve para o Jornal da Cidade Online, Notícias Metropolitanas e para o Manhã no Planalto. É um jornalista de verdade. Ele tem um curso onde ensina pessoas a olharem política de uma perspectiva diferente e assessora grupos e parlamentares municipais. Com vocês, Victor von Serran. Oi, gente. Obrigado pelo convite, Tati. Eu que agradeço muito sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite de novo. E eu queria iniciar já te entregando um presentinho. Opa, presente é comigo mesmo. Presentinho da Jovem Direita Brasil. Vamos abrir? Abre aí. Vamos ver? Espero que você goste. Já gostei. Quando você vê alguma coisa cortando foice e faca, já sabe que é bom, né? É uma delícia. Então já vamos aqui abrir. E o pessoal dá uma olhada junto comigo, né? Olha que maravilha. Aí, ó. Pessoal, fala Sou anticomunista. Olha só que delícia. Pra você ir naquela manifestaçãozinha básica, né? Em qualquer lugar, andar na rua com uma camiseta dessa. Isso aqui dá orgulho, né? Isso aqui é crédito social. Sim. Obrigado, Imagina, Tati. tem mais umas coisinhas aí na sacola. Vou dar uma olhada agora aqui. A camisa eu já gostei. Uhum. Aqui, deixa eu ver. Aqui tá a camisa. É a outra sacola. Tá aqui. Peguei a camisa errada. Não, tá certo. Tá. Aparece outra sacola. Olha aqui, o que tem aqui? Vamos lá. Adesivo, que eu também amo, adoro. Dá pra colocar lá no carro, em qualquer lugar. Olha só, cara. A gente precisa de adesivo assim. A gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre isso, não deixar o assunto morrer. Aqui, o que a gente tem aqui? Tô curioso. Chaveirinho. Jovem Direita Brasil. É bom, tô precisando de um chaveiro novo para colocar na minha chave. Sou anticomunista, muito bom. Tem mais um aqui. Não tem mais um não, tem um monte. Cara, vocês me encheram várias coisinhas. Vocês me encheram de presente. O pessoal vai querer presente também, né? Só que não hoje. Outro chaveiro bonito. Do Bonoro. Bonorão. E aqui eu tenho os broches. Bottoms, broches, né? Coisa de velho. Jovem Direita Brasil. Outro do Bonoro. E esse aqui que é que eu vou usar. Não, esse daí a maior parte do tempo. É um dos preferidos de todo mundo. Tati, muito obrigado pelos presentes. Imagina, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço muito sua presença. Vou guardar aqui, que senão eu vou esquecer. Se eu esquecer, eu vou ficar muito bravo. Ficar chateado. Mas enfim. Bom, eu queria começar perguntando do seu início. Como você começou a escrever sobre política? Qual foi o início de tudo? Você já tem familiares que já falavam sobre política? O que fez você ter a vontade de falar sobre política? Então, na minha família, o pessoal não gosta de falar de política. Eu acho que a maioria das grandes famílias brasileiras, a grande maioria não gosta de falar de política. A minha não é exceção. Mas eu sempre gostei. Não diretamente, né? Eu lia alguma coisa sobre, né? Quando a gente é jovem, a gente tem contato com, geralmente, o que não é muito saudável dentro da política, mas você vai evoluindo as leituras e encontrando os contrapontos, né? Em 2015, eu deixei um blog que eu escrevia na época da blogosfera, e comecei a escrever no Facebook sobre a Lava Jato. Gostava do entroncamento das operações, de como elas se desdobravam, de como elas aconteciam, né? E como todo brasileiro daquela época que acompanhava a política, eu via no Moro, assim, um cara assim, nossa, alguém tá fazendo alguma coisa, né? Sim. E aqueles textos começaram a correr, né? Eles começaram a ir para outras redes sociais. Aí alguns periódicos começaram a copiar e foi para outros jornais, e quando eu vi o negócio já estava, né? Mas deu uma baixada, né? Quando a Operação Lava Jato
ela perdeu um pouco o foco ali entre 2018, deu uma baixada, e eu comecei a falar sobre a política atual, porque eu não via no Bolsonaro um representante assim anti-esquerda, como eu queria ver, porque eu ainda era contaminado com aqueles valores, né? Uhum. Mas hoje a visão é outra, então, e naquela época a visão foi mudando, então eu comecei a escrever, né, sobre o Bolsonaro, principalmente na época que ele foi na ONU, no discurso da ONU, e aquele texto do discurso da ONU ele explodiu, e estamos aí, né? Várias redes derrubadas, os jornais continuam publicando e, se Deus quiser, ainda vai continuar publicando por um tempo até eu não ser preso. Sim. Bom, pra quem não sabe, no Instagram dele, fala seu Instagram, por É o favor. Von Serrão Oficial, Isso, ele praticamente... underline oficial. Isso, praticamente todas as manhãs ele escreve um texto falando sobre os acontecimentos políticos, ele coloca ali as possibilidades, mas nada iludindo o povo, porque tem muita gente que quer iludir, né? Então ele, assim, ele é bem sucinto nas coisas, coloca o que realmente pode acontecer, mas nada ludibriando o povo, né? Isso que eu gosto muito dos seus textos. E toda manhã eu já Obrigado, vou Tati. lá procurar pra ler, pra me informar. O que eu vejo na direita hoje é que tem um pessoal que já escreve pro pessoal da direita. Uhum, Quem é a grande maioria da direita hoje no Brasil? É a classe média. É a classe média C que vai para B, ou B que vai para A. E o povão, o tiozinho da oficina, o dono da padaria, o cara do café, ou a tiazinha da lavanderia, que linguagem que esse pessoal tem, né? Tipo assim, então não adianta eu ser muito rebuscado. Já tem gente trabalhando nessa linha rebuscada de sim. texto. Eu quero pegar aquele cidadão médio, aquele cidadão ali brasileiro que está começando a ver política agora, está começando a se apaixonar. Então, o meu desafio é trazer uma linguagem simples, de uma forma que ele entenda o que está acontecendo Sim. e consiga criar conexões para ter uma perspectiva mais real. Né? Então, é o meu desafio. Né? Então, eu escrevo de uma forma simples, é como se eu estivesse falando numa conversa de bar mesmo, uso alguma coisa chula, outra hora ou não, mas é o meu estilo. É o estilo que eu adotei. Não, é muito bom. E eu queria saber, eu vi que você não postou texto hoje, então eu queria saber as últimas notícias aí. Hoje eu reservei para o podcast. Então, Então, assim, como é que tá? Eu tô batendo aqui e não é para me bater. Então, se quiser vir um pouquinho mais perto do é que microfone. eu tô virando aqui, ele falou não vira muito a cadeira e eu tô toda hora assim, né? Eu tô ansioso. Fica mais pertinho do microfone então, também. vamos lá. Como que tá a situação hoje, né? A gente tem uma CPMI, né, que não é uma CPMI dos sonhos, mas é uma CPMI que pode ajudar de alguma maneira. Então, eu vejo possibilidades boas e ruins. Aí você fala assim, Vitor não disse nada com nada, né? É uma coisa que todo mundo espera, uma coisa boa, uma coisa ruim. Mas, na verdade, quando se escolheu o relator e o presidente, muita gente na direita ficou decepcionado, né? Achou que já estava perdido. E, na minha visão, não está perdido. E quando o Bolsonaro vem a público e fala assim, gente, olha para a CPMI que tem alguma coisa ali, que vai acontecer alguma coisa ali, que precisa de foco ali, então é sinal que o meu feeling que a minha intuição está me levando para o lugar certo. Eu acredito que a CPMI ela vai trazer algum tipo de resultado, como a própria CPI da Covid trouxe. Que resultado que trouxe a CPI da Covid? O pessoal não consegue enxergar além do que foi proposto. A CPI da Covid ela foi feita para pegar o Bolsonaro, para enquadrar ele num papel internacional de genocida, para carimbar ele com isso e mandar para o mundo inteiro como o cara que não se preocupou com a pandemia. A discussão em torno da CPI do Covid e o que foi levado por ela, assim, mesmo sendo uma oposição baixa, uma oposição sem tanto poder de fogo, levou aos respiradores do consórcio Nordeste. Levou às conclusões que não se pode enquadrar o Bolsonaro numa linha de genocídio. Então, a CPI do Covid, ela serviu para livrar o Bolsonaro desse rótulo. Foi muito importante isso. Isso que foi feito para prejudicar ele, né? E mesmo assim... Foi maravilhoso, porque tirou o rótulo dele, né? E ainda levou
a um esquema milionário ali no Nordeste, desvio de respiradores e tal, e aquela história toda que a gente sabe. Uhum. Fora isso, hoje eu vejo que a gente tem uma oposição mais forte. A gente, assim, não é a oposição dos sonhos, mas hoje a gente tem uma base de oposição com muito parlamentar e com gente que está mais articulada e que apanhou no passado, aprendeu algumas coisas. Uhum. Então, o que a gente pode tirar? Então, assim, dá para tirar bastante coisa da CPMI. Sim. Não é à toa que você vê gente do governo desistindo de entrar nela, Uhum. tá? E assim, o Renan Calheiros, ele não ia desistir desse protagonismo, né, à toa. Se ele desistiu desse protagonismo, pela visão de cacique que ele tem, é sinal que aquele barco ali pode afundar e não para o nosso lado. Então é bom olhar. Sim. É bom não olhar para ela como uma CPMI perdida, tá? Questão do judiciário. O judiciário vai apertar o cerco agora, né? A gente tá vendo aí uma série de ações que o judiciário está tomando, uma linha que ele está seguindo e que não tá desagradando o nosso espectro. Uhum. Tende a piorar um pouco. Eu vejo assim, porque toda vez que você faz pressão de um lado, o outro lado também faz, Sim. né? Não vejo que isso vai acabar tão cedo, tá? Quando eu coloco nos textos, como eu falei para você aqui, um pouco antes da gente começar, é uma luta de tempo, é uma luta que vai levar tempo, precisa ter paciência, perseverança, precisa entender que o jogo da política não é um jogo ufânico, não é um jogo ufanista no sentido de é do jeito que eu quero, teria que ser assim, não é assim. A gente tem todo um sistema aparelhado e a gente não vai conseguir derrubar esse sistema batendo cabeça, não estudando, não entendendo como os caras jogam o jogo. A gente tem que entrar no tabuleiro deles. A gente começou agora, né? É um bebê. É um bebezinho, então... Acho que talvez com esse sofrimento que vai acontecer com a gente nesses anos, vai amadurecer muito a direita. É um bebê que enfiou muito a mão na tomada. É verdade. Tomou muito choque. Vamos ver se o bebê vai andar direitinho agora, né? Sim. Lado bom, tô vendo que tá melhorando muito. Né? Tá melhorando muito. Ainda tem uma coisinha ali e tal, mas a gente tá melhorando. Tá melhorando. Não tinha isso. Né? O que era o Brasil antes do Bolsonaro? Né? A gente fala, o pessoal fala assim, o professor Olavo de Carvalho já escrevia sobre a direita e tinha Brasil Paralelo e tinha... Claro que tinha. Mas só evidenciou de fato com o Bolsonaro. Claro que tinha. Tava lá. Só que tava onde? Tava nos fóruns de internet que tinham ali aqueles fóruns de 350 pessoas, 450. De repente vem o Bolsonaro, né? Esse cara que é o pé na porta. E ele pega todo esse assunto, todo esse contexto, todo esse espectro, toda essa linha ideológica e ele catapulta ela pra cima. Sim. Aí aparece todo mundo. Explode, né? É incrível. Você tava onde e tal. Não, legal. Tem que ser grato. Não pode ser ingrato. O velho fez muito. Nossa, demais. Ele acordou o povo brasileiro. O velho fez muito. O velho fez muito. Então, assim, quando eu vejo manifestação não articulada, tá? Por gente da direita, mas articulada por centro-esquerda fantasiada de direita. Igual a gente tem agora, né, no dia 4. Centro-esquerda fantasiada de direita. Então, a gente pede para abrir o olho. Essa manifestação tem que tomar muito cuidado, né? Porque agora eles estão querendo vir pegar um povo da direita de novo, que eles só apunhalaram ali com o Bolsonaro. Fizeram manifestação contra o Bolsonaro e agora estão querendo pegar esse povo, que é os bolsonaristas. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu não sou contra a gente apoiar o Deltan no sentido de ser um parlamentar que está sendo perseguido de forma injusta. Sim. Assim, vamos tirar o Deltan daquela camada lava-jatista, né? daquele âmbito lá, daquela atmosfera lava-jatista, e vamos colocar o Deltan. O Deltan é um parlamentar que ele está ao nosso lado agora, ele junta forças para bater. Só que uma coisa que eu falo para todo mundo na política, né? Não deixo de falar. Traição na política é uma coisa
brava. Uhum. Se você for um traidor, por que que o Arthur Lira tem tanto poder? Que ele conversa ali com todo mundo. O Arthur, ele ele... construiu Uhum. toda uma linha dentro do Congresso Nacional, que vem desde o pai dele e tal, que é uma tradição de parlamentares, que isso é comum lá no Nordeste, tá? Essa vai descendo as cadeiras, né? Uhum. E o Arthur, por que que ele é forte? Porque o Arthur foi subindo, cumprindo promessas estabelecidas com grupos, núcleos, e na política é assim, você tem 33 grupos, cada um com um interesse diferente. Então, um grupo chega aqui, o outro chega aqui, uma discussão, o que que o Arthur Lira faz? Ele vai lá e fala, ó, eu tenho uma solução que agrada esse grupo, mas desagrada em parte, eu tenho esse que agrada em parte. A minha palavra é essa, eu posso fazer isso. Ele não promete uma coisa que ele não consegue fazer, né? Ele é centrão, ele não é um santo, tá? Uhum. A gente não vamos colocar o Arthur Lira num pedestal e falar, olha, o Arthur Lira é um santo pra gente adorar agora. Deus o livre. Só que o Arthur Lira, ele é um Stalin no meio da Segunda Guerra, Uhum. tá? E a gente é o Churchill indo atrás do Stalin lá e falar, ó, dá uma força aí que o negócio tá feio. Então, por que ele é forte? Porque ele cumpre acordos. Uhum. Por que que o Lula tá fraco na articulação política dele? Porque o Lula não cumpre acordos. O PT não cumpre acordos. O PT fez um monte de acordos políticos nessa coalizão para trazer apoiadores na eleição passada, e ele não conseguiu cumprir as promessas. É muita gente, muito dinheiro, muito cargo, e o Bolsonaro, ele armou um monte de coisa ali pro Lula, que o Lula achou que ia chegar lá, ia ser igual a 2002, né? Um horizonte, Tudo livre pra ele. um Éden perdido. Achei Uhum. meu paraíso de volta, né? O que ele encontrou foi um pântano. Ele vai ter que saber onde ele pisa, que senão ele vai afundar. Mas você acha que ele tá preocupado em fazer alguma coisa? Eu acho que ele tá ali só pra gastar, pra curtir e pra ferrar com o Moro. Pra se vingar, né? Não só dele, mas do povo também. Você acha que tem algum acordo? No caso, botaram o Lula lá já sabendo que ele ia sair? Ah, eu sempre pensei nisso. Eu acredito que o PT é fominha demais pra aceitar esse tipo de coisa. É. Ah, o PT é fominha Mas talvez demais. ele aceitou e o Zé Dirceu não. Pode ter uma briga ali no O que eu meio. posso falar pra você é o seguinte, eles podem dizer, ó, eu vou fazer esse acordo, e como eles não cumprem acordo, eles falam assim, não, a gente só queria subir, subiu, a gente não vai aceitar. Só que eles estão jogando com um grupo de... Mais forte do que eles, que é o sistema. E assim, tem muita gente grande que já tá trabalhando para que o Inácio ou ele entre aonde eles querem colocar, ou ele vai ceder lugar pro vice. Uhum. E assim, a gente vê um vice babando aí, né? O vice tá babando. Uhum. Você vê, tem político fazendo jantar com o Geraldo Alckmin em Brasília, né? Todo mundo sabe disso, mas não sabe que são centenas, que são dezenas de jantares, né? E assim, o que o Alckmin conversa tanto, assim? Por que tantos grupos políticos encontram com o Alckmin, nem sempre encontram com o Lula? Sim, ele já tá articulando Como ali. é que tá a agenda do Geraldo Alckmin, né? Eu acho que tá no aquecimento, viu? Então, assim, no começo eu não era muito dessa tese. Uhum. Eu achava que o Lula nunca ia topar um pacto político desse. Bom, eu já tô ouvindo o pessoal falando que o dinossauro vai cair e que já tá numa conversa ali que se ele cair, ele leva o molusco junto. Muita gente não sabe, mas o Lula não engole o Dino. O Dino, ele tá ali no PT por imposição de um grupo político muito grande, de uma articulação que envolve PSB, né? Assim, não tem um jogo de camaradagem, vou botar o Dino lá porque eu gosto dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, o Dino tá ocupando uma posição no governo que, assim, o PT gostaria de estar naquela posição, né? O PT gostaria de estar em muitos ministérios que o Lula teve que entregar para um monte de gente para firmar acordos que ele cumpriu em parte. Mas o PT tá com fome, tá com gana. E o PT não quer perder oportunidade, porque cada espacinho tomado
Cada ministériozinho ali que você pega, que é criado, são secretarias, são movimentos, né? São articulações, inclusive, para as eleições municipais de 2024, que já estão aí batendo na porta. Sim, e eu queria até te perguntar sobre isso, sobre as eleições municipais, porque em São Paulo eu acho que a gente tá correndo um perigo e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até estava falando com alguns amigos que seria muito bom se tivesse uma CPI do MTST, para tentar a gente ver o que está acontecendo ali com o Boulos, porque ele tá vindo aí e não tá para brincadeira, não. Quando falaram para mim que ia ter uma CPI do MST, Uhum. eu já pensei assim, olha, São Paulo aí, São Paulo tá no radar, né? Então, assim, o que aconteceu com a CPI do Covid? Saíram informações ali, né? Mesmo que sendo cerceadas, que deram início a outras comissões, né, estaduais, comissões no Nordeste, que acabaram com investigações, que acabaram pegando e prendendo gente. Uhum. Eu acredito que pode acontecer o mesmo em São Paulo. Sim. Dependendo do que sair nessa CPI do MST, pode acabar vindo para São Paulo. E vindo para São Paulo, aqui é outra pegada, né? Sim. Então, aqui é outra pegada e a prefeitura está em jogo. O problema é, muita gente não acredita no Salles ainda, né? E muita gente acha que uma articulação com o atual prefeito seria melhor que com o Salles. Muita gente do centro da política que manja de política, né? Que vê o Salles como um bolsonarista e vê o paulistano como um cara que não vota muito no bolsonarista em si. Sim. Só que a gente tem um contrassenso, porque o Tarcísio foi eleito. Eu acho que o ideal mesmo para São Paulo seria o Salles, na minha vontade. Mas a gente tem que ver. Eu acho que com a CPI, se tiver uma CPI do MTST em São Paulo, eu acho que é o momento que o Salles pode aí expandir mesmo, porque, se eu não me engano, ele é o relator, né, da CPI do MST. Sim. Então, eu acho que aí ele tem uma grande chance de voar e Ele tem que realmente ser Perdão, prefeito. desculpa, Tati. Não, pode falar. Ele tem que aproveitar o protagonismo. Sim. Ele tem que saber jogar. Se ele souber jogar, ele vai aparecer bem. Ele vai... Assim, tem muita casca de banana que está sendo jogada, né? Você vê o pessoal da esquerda em CPMI, em CPI, em comissão, você vê os caras assim, parece que eles... desesperados, parece não... olha pra eles assim, parece que eles nasceram para aquilo, né? Tipo, eles armam todo o jogo, faz escândalo quando pode, grita na hora certa. Fala coisas que não tem nem a ver com a CPMI, de fato. Eles têm uma listinha ali dos parlamentares que são mais esquentadinhos, né? Tipo, aquele cara não aguenta uma provocação. Então, tipo, chega na hora da comissão, aquele deputado ali, pá! O deputado, começou um tumulto, vamos adiar tudo. Vamos marcar uma nova comissão, um novo dia para audiência. Acabou. Sim. O cara embolou o meio de campo. Às vezes ele levou aquilo para uma outra circunstância. Politicamente falando, isso pesa muito. Eu acho que a direita tem que entrar nesse jogo, tem que entrar nessa linha de saber se comportar numa comissão mista, por exemplo, né? Você vê o Dino jogando um bolão nessas comissões, né? Ele bate pra valer. Não que ele só bate, ele apanha também. Só que você percebe o quanto os cortes do Dino são usados pela esquerda, né? Tipo assim, como se ele fosse o Hulk ali, o Vingador, né? E assim, eu acho que mais apanha dele do que bate. Então assim, se o Dino tá trazendo um problema, por que fazer nele o foco? Faz o foco num secretário, faz um foco numa pessoa investigada direta, que tem a ver, que está próxima ali da linha de investigação. Sim. Então, assim, se você tem uma pessoa bem articulada, que manja do regimento, que manja da investigação, que está ali no ministério, tem informação privilegiada, se você perguntar a coisa errada para ele, ele vai te botar num cesto mesmo e vai te guardar. Então, o que a gente tem que fazer? Pega um parlamentar de direita ali que é mais articulado, usa uma linha de ataque mais coesa, que não é uma coisa mais de gritaria, que é mais uma pergunta que você não deixa o entrevistado, ou na verdade a pessoa que está ali em audiência, escapar.
Existem perguntas que, bem feitinhas, você pega o cara ali e fala assim, como é que eu vou sair disso, né? Se ele sair errado, ele já tá complicado. Sim. Se a gente trabalhar as comissões, a gente consegue extrair alguma coisa, né? O Lula já tá com um governo muito ruim. Tá bem fraco, né? Tá bem enfraquecido já. Como é que eu vou dizer? É uma crise interna, externa, é uma crise de núcleo, é uma crise ministerial, é uma crise de secretários, e a presidenta Janja tá pisando muito no acelerador, né? Então, assim, o Ela pessoal tá ajudando a descer a ladeira. é praticamente uma parceira do Alckmin, né? Será que Então, não tem um complô ali? é especular demais. Criando fanfic já. Mas eu quero voltar no que você falou sobre o Tarcísio, que o Tarcísio seria um bolsonarista que conseguiu ganhar em São Paulo, Sim. então não pensar muito que teria que colocar o Ricardo Nunes, porque não pensa muito. Mas eu vejo que a capital, ela é mais esquerdista. E o interior, eles são mais conservadores. Sim. Então eu acho que foi por isso que o Tarcísio ganhou. Porque, se eu não me engano, na capital ele perdeu. Sim, você tem Né? razão. Os centros urbanos tendem a ir mais para a esquerda, né? E o interior, né, que é o que fica ao redor, né, as cidades que vão ali, satélites a esses núcleos, a esses polos, essas metrópoles, elas tendem a ser à direita. Essa é a análise razoável que a gente faz. Mas você tem que ver que o Tarcísio teve muito voto em São Paulo, mesmo perdendo em São Paulo. Sim. Então, É que agora dá medo pra prefeitura. Eu tô com muito medo. Porque um prefeito Boulos é o pior cenário possível. e não é impossível, tá? Então, A gente, esse é realmente o medo. Por a isso gente tem que ter o pé no chão. Salles manda bala no CPI aí. Então, essa é a oportunidade. É. E eu acho que uma coisa que o Arthur Lira enxergou, né? Você vê o Arthur Lira ali, ele parece um enxadrista, ele quer cutucar, e como é que ele faz isso? Ele põe o cara certo ali. Essa CPI do MST tá incomodando muito. Talvez mais que a CPMI do dia 8. Sim, é. Pro governo, sim. Porque a CPMI também começou agora, né? Na quarta. O que você viu, assim, mais por cima, que já tá surgindo algum efeito ou ainda não? Eu vi que a Elisiane, ela já quis tomar uma posição no sentido de manter a narrativa do governo, né? Mas eu não acredito que ela vá sustentar isso até o final da comissão. Até porque o presidente da comissão, ele tá mais ao centro, né? O Arthur Maia, ele tá mais ao centro. Na Bahia parece que o União Brasil é quase, praticamente uma oposição ao governo. E esses dias o Molusco deu uma entroncadinha na Semineto, né? Então, o que eu vejo é a influência do presidente pode mudar o relatório, né? Não pode sair exatamente a narrativa que o governo está esperando que seja, que é aquela narrativa de financiamento dos atos, financiamento e articulação dos atos. Inclusive, quer pegar gente das redes sociais, né? Que é uma maneira de apavorar o público em geral. E censurar totalmente, né? Nossa, eles estão querendo caçar. Nesse sentido, eu vejo que se a gente conseguir emplacar ali 45%, 43% da narrativa e o governo conseguir emplacar ali 57% da narrativa deles, a gente tiver algum tipo de dano, mas a gente conseguir jogar essa linha de, olha, houve omissão, alguém tem que ser responsabilizado, alguma coisa errada aconteceu com essas portas, alguma coisa errada aconteceu com esses acessos, alguma coisa errada aconteceu com o policiamento, com quem tinha que cuidar, com as ordens que foi dadas. Então, se a gente conseguir 45% dessa narrativa num relatório, já é uma derrota para eles. Porque isso ia ficar só com o judiciário, né? Sim. A CPMI, ela dá voz para essas pessoas. Eu penso assim, se o pessoal pegar uma pessoa da Colmeia, que foi presa lá, que não teve as prerrogativas como preso comum, prerrogativa de preso comum, que não teve, em parte, chegar lá e dar uma declaração e falar, olha, eu fui preso por isso, eu tava na frente do quartel apenas e tal. Nem foi pra lá. Me botaram num ônibus, eu nem tava sabendo o que tava acontecendo, acabei na frente do Planalto e eu tô preso aqui, eu sou um padeiro, eu sou um fazendeiro, eu não tenho que estar aqui. Então, assim,
cria-se uma atmosfera de terrorismo em cima dessas pessoas. E quando você pegar uma pessoa de verdade para ela falar lá, olha, vamos colocar uma pessoa aqui, vamos ver o que está acontecendo, eu acho que vai abrir bastante a cabeça da população, né? E o governo já não está bem das pernas, então tudo é uma porradinha no rim, Sim. né? De porradinha em porradinha no rim. É, só de tirar o sigilo das câmeras e a gente conseguir ver o que realmente aconteceu. Será que a gente consegue? É. Porque esses sigilos, vou te falar, viu? Por que eles não querem mostrar, né? Se foi realmente culpa da direita, por que não mostrar? O que você Provar. vê ali é que, tipo assim, no governo passado, uma das maiores narrativas que mais vinha, assim, das narrativas que mais chegavam era sigilo do Bolsonaro, sigilo do Bolsonaro, sigilo do Uhum. Bolsonaro. Se fala em sigilo agora, ninguém fala nada. Então, era para ter a mesma cobrança, né? Sim. Era para ter a mesma cobrança. Com a debandada desses grupos que são satélites ao governo, que está tendo um desmantelamento ali pela falta de articulação, liberais progressistas, liberais ambientalistas, esse pessoal que está mais próximo a essa linha SG e tal, isso vai trazer mais dano e talvez fomentar o outro lado, dar mais voz ao outro lado. Isso vai fortalecendo a direita aos pouquinhos, né? Sim. A gente está numa luta de longo prazo. E a gente tem que entender isso aí. É, como o Olavo fala, né? Quem durar mais vence. Então, porque a gente queria as coisas... porreta. A gente queria as coisas pra agora, né? A gente acabou de nascer e já quer tudo. É uma ansiedade terrível, né? Se não entender que o jogo é a longo prazo, a gente vai perder. Sim. Porque, assim, a ansiedade, ela é uma forma de controle. Né? Você gerar ansiedade na pessoa para ela cometer um erro é uma estratégia. É uma estratégia. Você tá jogando com o enxadrista, né? Aí você tá com o café do lado, você derruba o café na direção dele. Você vê que tinha russo que fazia isso em 1925. Aí molha... Você pensa que não, se desestabilizar o cara emocionalmente pro cara cometer erros, é fantástico. E política a gente usa muito isso aí. Então, calma, né? Ter perspectiva. Eu vejo que o jogo é muito difícil, e ainda mais porque a base tá toda contaminada e na formação das pessoas. Então, o jovem, ali no ensino médio, ele já tá sendo totalmente contaminado pela esquerda. A maioria dos professores já ficam falando mal do capitalismo. Aí eles vão pra universidade e é aquele ambiente horrível. Eu, quando cheguei na universidade, eu sou de uma família cristã, conservadora, mas eu não sabia o que era direita e esquerda. E vendo a loucura que é a esquerda, eu falei assim, eu não tenho nada a ver com eles. E nem falava de Bolsonaro, nem nada, mas eu só vi que eu não tinha nada a ver com eles. E até que um dia, eu lembro, eu acho que eu tava indo pro Teatro Municipal, Sala São Paulo, não lembro exatamente. A gente tava no trem, um pessoal indo, tinha uns 15 músicos. E aí eles estavam tudo falando, fora Temer, fora Temer. Aí eu falei assim, eu também não gosto do Temer. Eu falei assim, mas tem um deputado que eu gosto muito dele, e eu queria muito... Nossa, meu sonho é que ele se candidatasse a presidente. Falei, acho que é o único que eu gosto. Jair Bolsonaro. Meu Deus, todo mundo falando, que absurdo, porque ele é machista, porque ele falou da mulher... Defensor da ditadura. Aí eu falei, mas vocês assistiram o vídeo completo? Mas ninguém quer assistir o vídeo completo, eles não querem entender, eles só falam e pronto. Aí eu percebi que eu não podia falar do Bolsonaro. Foi naquele dia, assim, que eu me liguei que não podia falar do Bolsonaro. E... assim, os professores todos de esquerda, não tinha um de direita. E quando eu comecei a me posicionar, que já estava ali em 2018, quando eu comecei a me posicionar, eles vieram e falavam, fica quieta, exclui seu Facebook, que eu falava mais no Facebook, exclua. Então o ambiente todo ali é preparado. Tóxico. É, tudo preparado. E, infelizmente, o jovem, ele precisa de um grupo. Eles querem fazer parte de um grupo. E... às vezes eles até têm os princípios de direita, mas chega na universidade e já tá tudo preparado para ser de esquerda. Então ele acaba sendo de esquerda para fazer parte do grupo e quando ele vê, já tá com a mente... pertencimento. Isso, Se pra pertencer a um pertencer. grupo. Eu falo que a família, ela é muito importante nessa parte. Porque quando eu comecei a receber os ataques na universidade, o que não fazia eu me abalar de forma alguma é porque minha família tava comigo.
Quando eles estavam me xingando no Facebook, minha família estava ali do outro lado, em tempo real, ali, Fazendo a defesa. fazendo a defesa. Eu não precisava nem me defender, porque minha família estava ali me Na zaga. defendendo. Não passa ninguém. Não, nossa, então eu tava tranquila, sabe? Eu tinha um pouco de preocupação por conta das notas da universidade, até que no final do meu curso eu realmente excluí minhas redes sociais, parei de falar, porque eu falei assim, eu preciso me formar tranquilamente. E aí depois que eu me formei, que eu voltei a falar sobre política, mas também custou a minha carreira. Então, porque o ambiente artístico, né? Ele é Eu sou contaminado. pianista, então o ambiente artístico ele é totalmente contaminado. Ele é contaminado. E quando eles começaram a perceber que minhas redes sociais estavam crescendo, porque eles sempre falavam, a gente quer te silenciar. Fica quieto ou a gente vai te silenciar. Ameaça sempre. Te simonalizar. E aí, quando eles viram que não tinha mais como eles colocarem medo em mim e que já estava tendo uma repercussão maior nas minhas redes sociais, aí a ameaça começou a ser pesada mesmo. Claro, se você aparecer aqui na orquestra, a gente bate em você. Que absurdo, né? Homem falando isso. Mas assim, não tinha muito o que fazer, porque o sistema todo ali da orquestra tava tudo com a esquerda. Enfim, é aceitar. A gente faz uma crítica aos militares nesse sentido, né? Quando os militares vieram em 64, a gente estudando agora, né? Porque a perspectiva é toda errada. Não foi um golpe militar no sentido de golpe institucional. Na verdade, foi um golpe legislativo, a gente sabe isso hoje. Estudando, a gente entende isso hoje, que foi ali o legislativo que declarou que o presidente estava fora do país, né? Os militares, eles vieram numa marcha, né? E tomaram conta, e o pessoal não teve reação da esquerda. Não houve reação da esquerda. É como se a esquerda falou, tá bom, tipo, deixa pra lá, né? Que golpe militar? Nossa, parece que matou um monte de gente, né? Quase não teve morte nesses dias, né? Talvez depois com a repressão, que você tem dois núcleos ali, né? E quando vira guerrilha, vira guerrilha, você tem confronto mesmo, né? Tanto da esquerda como da direita. E é claro que tem abuso, tá? A gente, sendo de direita, de verdade, se colocando como pessoas de direita, a gente tem que falar, ó, um abuso ou outro pode ter acontecido de verdade, mas no geral, de forma generalizada, não. O que eles falaram que sumiu aí na Comissão da Verdade entre mortos e desaparecidos não chega a 500 pessoas, não chega a 600 pessoas, né? Isso aí o Che Guevara matou em um mês, entendeu? Na Revolução Cubana. Então, assim, o que a gente para pensar hoje é o que de verdade aconteceu, né? Então, os militares, eles tomaram conta, né? E assim, não teve uma reação de esquerda. Só que essa parte cultural, essa linha grancista, de você entrar no coração e na mente ali. Silenciosamente. Onde está o Paulo Freire? O pessoal fala assim, Paulo Freire não está na nossa metodologia de educação. Não está mesmo. Ele está nos cursos de pedagogia. Você vai numa grade de pedagogia, ali você vê Paulo Freire. Pra caramba! Mas assim, na grade de ensino mesmo, não tem Paulo Freire. Por quê? Porque a formação é dos professores. Um professor vai para uma sala de aula com 30 alunos, ele forma médico, advogado, engenheiro, professor. Sim. Então, assim, todos esses grupos estão seguindo uma perspectiva histórica imposta, sem contraponto. E o cara cresce dentro da linha do materialismo histórico, de rico odeia pobre, quer explorar, é isso e acabou. É uma linha muito simplista, né? Tem ali as suas dicotomias, tem o que a gente pode trabalhar em cima disso, mas não tem contraponto. Os professores dominaram, né, esses grupos cresceram e tomaram conta da sociedade. Sim. Ao mesmo tempo que você já cresce com o pensamento de que o rico oprime, em vez de que o rico gere emprego, porque é tudo perspectiva. Você criou essa linha de raciocínio na multidão em geral. Para você tirar isso do imaginário de uma pessoa é muito difícil. Sim. Se você tiver um inimigo de 10 anos, para você convencer uma pessoa e falar, eu sei que você fala isso há 10 anos, mas olha, não é bem assim. É difícil você tirar isso. É difícil você chegar numa pessoa que sempre discutiu no ambiente universitário,
sempre defendeu Marx, Engels, que defendeu ali a escola de Frankfurt, e você chegar com um contraponto. Ó, você já leu Chesterton? Você já leu a escola austríaca de economia? Você já leu? Não, eu não li. Por que que não leu? Porque está fora dos quadros. Já Sim. tiraram da biblioteca, que é para você não ter acesso. Uhum. Esse tipo de coisa você não tem acesso. Por quê? Porque é um plano, uma expansão de domínio cultural. E isso foi arquitetado aonde? Lá em 1927. Então o povo hoje tem esse imaginário popular: o rico oprime o pobre. Uhum. Lula é o pai dos pobres. Sim. Painho Lula do Nordeste. Então, assim, pra você tirar essa camada e falar assim: ó, gente, deixa eu descascar essa laranja pra vocês verem que não é laranja, que é limão. Uhum. Vocês estão chupando limão. E eu vejo que isso tá em todo mundo, porque todo mundo passou por esses lugares, todo mundo fez ensino médio e passou por isso. E quando a gente presta atenção até nas nossas atitudes, eu já percebi, tipo, tem um pouquinho do feminismo que quer tomar conta, mas aí eu falo, não, isso daqui é feminismo, sai pra lá. Porque tanto que quis induzir a gente, tanto falando, É intrínseco, né? né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Talvez. Não torna, mas fica aquilo na nossa Se mente, torna verdade né? pra maioria. Mas se torna verdade pra maioria. Até você perceber, olha, isso não é verdade. E aí você começa a eliminar isso de você, né? Mas os jovens, eles estão muito presos nisso. E eu vejo que é muito difícil, igual a gente agora tá com o Movimento Jovem Direita Brasil, que a gente quer formar um movimento que agregue os jovens para eles se sentirem acolhidos, porque a esquerda ela tem vários movimentos para acolher os jovens, eles conversam com os jovens, e às vezes eu sinto falta um pouco disso da direita, Nossa, cara, você de pegou o ponto. ouvir os jovens, né? Porque os jovens vai ser o futuro da sociedade. Se vocês não ouvirem eles, o que vai ser do futuro? Né? Acabou a direita, um pouco que tem da direita, né? Que o Bolsonaro acordou, mas vai acabar porque esses jovens estão vindo todos de esquerda. Então a gente precisa realmente formar grupos de jovens de direita para pensar no futuro, né? Não é essa coisa de curto prazo, é a longo prazo. O pessoal fala, quando você é novo, você é socialista, você tem um coração socialista, né? Mas quando você fica velho, sua mente te leva para o capitalismo, né? Que é a linha da evolução, né? Você começa a trabalhar, você não é começa a mais ver como que é a você vida. Você não é mais um macaco, você é um homo sapiens, né? Então, porém, essa geração, a nossa aqui, que tá ali, que o pessoal da direita que engloba ali entre o pessoal de 30 anos, tá? A base, 30 anos a 55 anos, a 65 anos, que os nossos grupos são mais fortes dentro dessa faixa etária. Esse pessoal vai passar. E aí? Quando esse pessoal passar? E a molecada? Pois é. A molecada ainda tá sob forte influência. Sim. Sob domínio dos grupos, né? Qual a diferença dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele tem uma constituição que é mais aberta, mais ampla, né? Ela explora um lado mais do empreendedor americano, de ver a economia como um valor. Isso. E essa formação da Constituição americana, ela cria uma dicotomia real ali, republicanos e democratas. Você tem dois grupos que estão disputando espaço. Aqui no Brasil você não tem isso. Aqui você tem a centro-esquerda, né? Que é os liberais, que é o pessoal do sapatênis mais fino, que é o, né? E você tem lá os radicais, trabalhistas, os ativistas, né? Que é o pessoal mais radical. E você tem esse pessoal. Então, assim, direita era o quê? Fernando Henrique Cardoso. Pelo amor de Deus, né? Nunca foi. Mas é o que a gente tinha e achava que é. Então, assim, a gente pegou essa tesoura, entrou dentro dessa tesoura, e hoje a gente vê o que é uma direita real, que para eles é extrema direita. É por isso que você ouve tanto esse termo. Como eu bato aqui, né? Daqui a pouco ele me dá uma chamada ali. Por que extrema direita? Porque nunca teve direita. É extrema direita porque para eles é extremo demais. Né? Como assim você tem coragem de confrontar esse pensamento? Olha, você tem contraponto agora. Você não tinha contraponto. Por isso está chocado. Sim. Né? Você chega para um cara assim, você nunca leu Marx? Pelo contrário, amigo, já li Marx.
Já li Engels também. Você já leu Olavo de Carvalho? Você já leu a Escola Austríaca? Você já leu Adam Smith? Eles falam do Olavo de Carvalho, mas eles não conheceram Não lê, nada. não lê. Nunca leram nada. Não assistiram nenhuma aula do Olavo. Eles pegam trechos e que distorcem e inventam as Dois falácias. centro-esquerda que leu Olavo que eu conheço se converteram. Eles não são ativistas de direita, não são caras que são... Mas agora eles têm um pensamento predominantemente de direita. Tipo, eles vão lá, eles curtem só aquilo que é do nosso núcleo. Mas é um cara que há pouco tempo ele curtia ali o pessoal do PSDB, Aécio Neves. Então, assim, é uma revolução positiva, no sentido que nós não somos revolucionários, mas é uma coisa nova. Não tem resgate, porque não tinha antes. O pessoal fala, um resgate dos valores. Não tinha valores para ser resgatado. Sim. Então, assim, é uma construção. Construção, ela pede tempo, ela pede calma, perspicácia, né? A gente vai se impor agora. Se Deus quiser, e eu acredito que Ele quer, o Brasil consegue fazer uma barreira, porque a América Latina é toda tomada. Quando a gente fala do lance de legitimidade, né? Por que a esquerda bate tanto em legitimidade? Porque a legitimidade, ela é um argumento que serve como se fosse um mar, ela afunda todos os outros argumentos, ela afunda tudo. Você vê o Chile tinha PIB fantástico, tinha IDH fantástico, você olhava assim e falava assim, o Chile é um sonho, é uma Suécia aqui dentro da América do Sul, né? Mas o jovem conseguiu ir na linha de que tudo aquilo que era bom não era legítimo. O que aconteceu? Meteram fogo nas catedrais, tomaram a cidade, tentaram impor uma constituinte nova. Como a economia desabou, porque desaba, nenhuma economia aguenta socialismo. Como a economia desabou, a população, opa, acorda. Essa constituição eu não quero não. Então, assim, existe uma derrota racional do Boric. Então, nas próximas eleições, nós vamos ver uma derrota eleitoral. Então, assim, forma-se uma linha, né? Risca-se um giz no chão e fala, ó, agora tem gente aqui. É menos, mas vamos pro pau, entendeu? E o lado de lá vai reagir. É que eu falo, às vezes precisa sofrer pra amadurecer e entender o que realmente tá acontecendo. E o povo vai sentir saudades do Bolsonaro. Já tá sentindo, já tá, né? Eu sinto desde sempre, né? Sentindo, desemprego tá estourando, né? Ele conseguiu mudar ali o parâmetro dos combustíveis, né? O PPI, o Lula. Mas é uma mudança que é regional, ela não afeta no âmbito geral, ela dá uma... ali como é que eu vou dizer? Ela dá uma maquiada, né? No abaixo do barril de dólar lá fora, no barril de petróleo lá fora. Então, assim, já ia diminuir o valor, então, assim, teve uma ação do governo, que é uma coisa que é uma estratégia, né? Que é bem construído, dá a impressão que ele abaixou os combustíveis, mas vai ter o retorno do ICMS. E aí? Quando eu falo pro pessoal, não vamos queimar cartucho à toa. O que é queimar cartucho? Se a gente fizer uma série de manifestações e virar uma coisa habitual, não virar uma coisa que realmente mexa com o brio do cidadão em geral, você vê 2013, eram manifestações sem camisa. Sim. Eu vejo que é a manifestação mais poderosa que existe. Se você pegar 6 milhões de pessoas e você botar na Paulista, se tiver todo mundo de verde e amarelo, a Folha de São Paulo vai escrever assim, mais uma manifestação bolsonarista. Tipo, você já tá rotulado. Sim. É como se você invalidasse aquele número. Não são cidadãos aquelas pessoas? Não tem 6 milhões de pessoas ali? Quando eu falo pro pessoal, gente, espera o povo. O povo, quando começar a doer ali no bolso, quando começar a doer no emprego, quando começar a doer nos índices, o povo ele vai vir para a direita espontaneamente. Sim. Eles nem vão ficar falando de direita, eles vão contra o governo e contra o que estão sofrendo, né? E quem precisa ser calado para não mostrar isso? Quem precisa ser silenciado?
A grande mídia sempre vai trabalhar Uhum. para manter o sistema trabalhando Sim. ali na tesoura, né? As redes sociais. Parece Uhum. que o Xerxes, ele deu... Você sabe, quando eu falo Xerxes, né? Eu Uhum. falo do Sei. nosso querido... O Xerxes, ele deu um ultimato agora pro Telegram para notificar uma pessoa responsável pelo Brasil. Então, assim, tem que ter alguém no Brasil para segurar a onda, para Uhum. você poder falar assim, olha, você vai responder, né? E as redes sociais, elas são muito fortes. Sim. As redes sociais estão mudando o mundo. Então, só para concluir a questão da manifestação, eu lembro que até você veio conversar comigo sobre o 1º de Lembro, maio, né? lembro. E eu te dou razão, mas eu falei assim, vamos pra rua pra mostrar que é um local que a gente vai ter segurança, porque tá todo mundo com medo de sair na rua Legítimo, legítimo. por conta do dia 8 de janeiro. Então o povo tá com medo e a gente tem que mostrar que não adianta ficar com medo. Era uma liderança de direita. Então, assim, por mais que eu não concordasse com o ato, Sim. eu jamais discordaria da ação. Eu Sim. acho que, assim, tá bom, o pessoal vai lá, beleza. Então vamos apoiar, porque eles estão lá. Porque eu acho que o principal de tudo que a gente queria era tirar esse medo das pessoas. Sim. E pegar e falar assim, ó, estamos aqui na rua e tá tudo bem. A próxima, vocês podem vir à vontade que vai estar tudo bem. Então era mais só pra dar essa tranquilidade. Não tem cadeia pra todo mundo. É, sim. E se for 6 milhões de pessoas pra rua, vai ter cadeia pra todo mundo? Tem cadeia pra todo mundo? Então, o que eu tô querendo dizer é assim, as manifestações que vocês fizeram, eu poderia achar, na minha opinião, que não era um timing certo. Mas eu jamais reprovaria, por exemplo, a sua manifestação, porque é uma liderança real, autêntica, legítima, de gente que está construindo, de gente que está vindo de baixo, de grupos importantes como o seu, entendeu? Essas manifestações que estão vindo agora, elas estão capitaneadas, elas estão sendo sequestradas por núcleos políticos que querem protagonismo para chegar em 2024 já colocar um prefeitinho ali, um prefeitinho aqui, um prefeitinho lá. Porque de 20 em 20 prefeitos, você coloca um governador, de 3 em 3 governador, você forma 16 deputados, e é assim que um partido vai expandindo. Então, assim, o MBL, tá? Vamos falar do MBL agora. É uma estruturação política inteligente. Eu vejo muita gente meter o pau no MBL e chamar o MBL de burro. Não! Você já viu as redes sociais do pessoal do MBL? Eles pegaram ali uma galera que é mais desenvolta, né? Eles escolheram ali boas pessoas bons comunicadores. Sim, falam bem, uns influencers. Eles pegaram ali um grupinho, fizeram um time de 10 ou 15 comunicadores e estão fazendo um monte de publicação dentro do espectro de direita, você pode ver. E assim, esse pessoal, eles estão criando um engajamento bolsonarista porque tem muita gente ali que não sabe nem que eles são do MBL. Caras novas eles colocam também. Você só vai descobrir quem é do MBL, por exemplo, quando você faz um tweet batendo no MBL. Aí vem aquela pessoa e fala, você tá batendo no MBL, então você é MBL também. Então, né? Opa, já vai pro lado. E eles enganam captando alguns jovens também, que já estão se despertando para a política, e eles acabam captando esses jovens. Eles têm escola de formação. Sim. Gente, cadê a nossa escola de formação? Cadê a escola de formação parlamentar? Você vê grupos suprapartidários, você vê Renova BR, você vê... Esse pessoal tá formando parlamentar e tá jogando lá dentro. Cadê a organização da direita no sentido de formar escolas, de formar liderança, formação para esses jovens que estão chegando agora, né? Para essa galera que é boa de comunicação. Tem que copiar os caras. O que é bom tem que ser copiado. Se uma lei lá fora, ela é uma lei boa, se provou com resultado, mesmo que seja uma lei que às vezes não parece tão razoável dentro de um espectro ideológico, mas se ela se provou com resultados positivos, por que não tentar? Né? Então, assim, se você tem um grupo, uma formação política, que eles têm uma escola lá e eles têm métodos para jogar a galera, por que a gente não copia isso e pega o pessoal da direita e coloca ali, vamos formar gente? Acabaram de perguntar aqui, o Eduardo Bolsonaro não fez uma escola?
Ele tem algum curso, não tem? Eu acho que ele tem um núcleo de formação, mas eu É. acho que é pouquíssimo divulgado. Muito pouco divulgado. Sim. Eu tenho uma amiga que está no Mato Grosso, tem uma influência política muito importante lá, que ela é aluna da Raquel, inclusive, e ela criou um grupo chamado Politiza. E assim, focado na formação de parlamentar. Uhum. Muito importante. É um grupo que começou há pouco, né? Sim. Mas ele já tem uma certa notoriedade no Mato Grosso. Então, assim, se cada estado formar o É seu muito grupo, importante. Uhum. formar o seu grupo de formação parlamentar de direita, Começar já a fazer uns vereadores, né? tem que fazer. Uhum. O prefeito, você pode colocar o Boulos lá. Se você colocar 10 vereadores de direita, ele tá pego. Vai ser pior, vai ser horrível a eleição dele. Uhum. Ele vai ser destruído. Então, assim, como se faz política, né? É desse jeito. A gente fica olhando ali para aquele cargo do executivo e Esquece os outros, né? Não, a gente tem que olhar o todo, É, né? eu acho que até agora a eleição que teve em 2022, antes a gente não olhava muito para os deputados. E foi exatamente com toda a briga que aconteceu no legislativo e tantas pessoas que acabaram apunhalando o Bolsonaro pelas costas. E aí a gente percebeu, agora a gente tem que olhar de verdade, né? Porque senão vamos ser enganados mais uma vez. Eu lembro que, acho que na primeira vez que eu fui votar, eu acho que eu votei no Eduardo Bolsonaro, mas para estadual eu peguei a colinha que meu tio passou. E era sempre assim, era a colinha que alguém passou. A gente pensava no presidente, mas Alguém o resto muito era. influente perto da gente, né? E passa ali Aham. aquela colinha. Passa a colinha. Eu não tenho deputado mesmo, então. Vai Quantas naquele. pessoas você não acha que vão ali no dia da zona eleitoral e pega aquele papelzinho do chão, assim? Porque você vê milhões de papel na zona eleitoral, né? A gente que trabalha com assessoria de parlamentar municipal não pode fazer isso. É crime eleitoral fazer isso. Mas o que você acha de papel no dia da eleição ali? Por quê? Porque o pessoal vai passando nos corredores, vai pegar, vou votar nesse aqui mesmo, não tem número. Né? Quem que você está colocando lá? Não faz ideia de quem você está colocando lá. Quem que você está colocando na sua cidade para cuidar da lei orgânica do município, que vai dizer quantos enfermeiros, quantos auxiliares, quantos servidores públicos vão ter naquela UPA que é perto da sua casa. Isso vai fazer diferença de vida ou morte? Sim. Ah, mas eu tenho convênio. Beleza, você vai ser socorrido em um primeiro lugar. Dependendo de como você for socorrido naquele primeiro atendimento, você tem chance de vida para você ir para outro lugar. Então, assim, o dinheiro, ele não vai comprar tudo, tá? O dinheiro, ele vai até uma certa parte. Se a população não entender que o voto dela é importante, no sentido de, no geral, é a minha rua, é o meu bairro, é a minha cidade, é o meu estado, é o meu país. Quando o pessoal fala comigo assim, Vitor, como você acha importante? Eu acho importante entrar nos conselhos. Conselho tutelar, conselho de saúde dos municípios. Quem tá lá? Tem um monte de gente da esquerda já que já entendeu isso aí, ó. Há muito tempo. Cara, eles estão lá. Aí o cara fica lá no conselho tutelar 5 anos, ele é tão conhecido que ele já tem eleitorado para virar vereador. E aí o pessoal fala assim, pô, é verdade, mas é óbvio. Sim. Quando eu tô estruturando um curso de vereador agora. Até ia te perguntar sobre isso. E assim, não tá pronto, eu tô fazendo ele, mas se Deus quiser um dia ele vai estar pronto. E eu vou falar sobre todas essas coisas, sobre ocupar espaços para fazer. A coisa mais importante para um vereador é reputação. Se você tiver uma boa reputação, com pouca grana você consegue entrar, pegar uma cadeira, fazendo as escolhas certas, pegando um partido de um prefeito ali. Tem que ver que no município, às vezes, o jogo político é diferente do jogo geral, no jogo do executivo nacional, né, ou do estadual que seja. Os partidos têm coligações diferentes. Você vê um MDB, às vezes, que é mais à direita do que um PL, por exemplo, em determinado município. Pelos parlamentares, pelo estilo dos parlamentares. Então, assim, tem horas que você joga o jogo. O que é jogar o jogo? Qual partido daquele município tem prefeito?
Ah, tem um prefeito ali. Então é naquele município, é naquele partido que eu tenho que entrar para ganhar cadeira. Uhum. Porque se eu entrar num PFJC da vida aí, um partido novo que foi criado há 3, 4 anos, você não vai ganhar cadeira. Uhum. Você pode colocar ali R$ 1 milhão de campanha, você vai ter que declarar isso para a lei eleitoral, que está rigidíssima, né? Uhum. Mas você não vai fazer cadeira. Sim. Então, o que é mais importante para o vereador? Construir reputação. É. Como a esquerda constrói reputação? Ela ocupa espaço. Aham. Associação Moradores de Bairro. O vereador é o que mais está perto da população, né? Ele está ali diariamente, então tem que ir fazendo toda a campanha antes, mesmo antes de falar de campanha. Né? Associação Moradores de Bairro. O pessoal abandona. Uhum. É seu bairro. Agora você vê a Associação Moradores de Bairro, que tem o pessoal que capitaneou, que é da esquerda, que eles estão assim, num outro nível. O pessoal tem um buraco na rua lá, o que o pessoal faz? O pessoal traz uns balão, Uhum. traz uma bandeirinha, vem com um palito, todo mundo põe um chapeuzinho. Vamos lá, aniversário do buraco de 2 anos aqui. Parabéns. Meu, o impacto de uma coisa dessa é muito forte Sim. na política, para um Uhum. político municipal. Uhum. Pô, fizeram um político de palhaço, ele vai ficar puto, o prefeito. O que ele vai fazer? Ele vai para cima do cara da obras e vão tampar o buraco. Uhum. Aquele buraco tampado é um carro a menos que sofreu um acidente por causa daquele buraco, que pegou o muro de uma casa, que matou 3 pessoas numa família. A gente não vê desse lado tão radical, mas ele tá lá, esse lado radical. Uhum. Ele existe. Se você vê esses acidentes por causa de coisa ridícula, gente que morreu porque na hora que chegou na UPA ou na UBS, a pessoa não estava totalmente preparada para receber aquela pessoa, ou tinha Uhum. pouco funcionário, estava atendendo muita gente. Então, a construção dessa coisa regional, do município, de você fazer política no município é muito importante. Nossa, cada escolha mínima é muito importante. Vai salvar né? vidas. Uhum. Salvar vidas. Eu tenho um aluno do Paraná, que eu encontrei com ele. Um aluno que ele vem para São Paulo às vezes, ele vai pro hotel, a gente se encontra. E a gente estava falando, né, que fazer política de verdade é salvar a vida. Uhum. As pessoas não entenderam o que é salvar vidas, né? Ah, mas eu tenho meu dinheiro, se eu construir minha vida, der tudo errado, eu pego um avião, vou para outro lugar. Meu amigo, se o socialismo dominar, você não vai conseguir entrar no avião. Você não sabe o que é a Revolução Russa? Estuda a Revolução Russa. Na hora que os burgueses chegou ali para pegar o avião para sair da União Soviética, eles não saíram. Mas eles também não acreditam. Eles não acreditam. Não, é porque eles não sabem. Tem uma ignorância política Uhum. ali. Tem uma ignorância política ali. A pessoa nunca quis saber de política, ela não entende o que é política. Para ela o processo é, isso aí é perda de tempo, né? Uhum. Então, assim, ela não entendeu que você trabalhar pelo bem do bairro, da sua rua, trabalhar pela escolha do vereador, Associação Moradores de Bairro, muito importante. Ah, no meu bairro não tem. Meu amigo, seja você. Vai ali, eu falo assim, ó, a partir de hoje tem uma associação, reunião na minha casa, tal horas. Sim. Você representa a rua do Barros, você a rua Felipe, a rua João não sei o quê, um representante de cada rua. Aí a gente é uma massa conservadora, Uhum. tem poder aí, vai nas igrejas. Olha, líder da congregação tal, reunião da Associação Moradores de Bairro, das igrejas. Começa a transformar. Cara, você vai pegar uma congregação com 55 pessoas que são conservadoras por natureza e falar para elas, olha, o jogo político é esse, a gente tem que eleger essa pessoa. Uhum. Ah, não tem que pôr política na igreja. Meu amigo, política tá em tudo. Sim. Entendeu? É que você não entendeu, mas política tá em tudo. Uhum. Então, assim, E se a igreja acabar não falando de política, uma hora pode estar um lá em cima, na presidência, que vai fechar todas as igrejas e você não vai Nicarágua. ter. Nicarágua. Então, eu acho que a igreja ela tem que falar mais para instruir o povo, né? Que senão a igreja vai se fechar. A gente sabe que um dia vai se fechar, mas a gente tem que impedir que isso aconteça logo, né? Existem algumas teorias que falam que a esquerda ela não está exatamente contra a direita em si, Ela não é contra o capitalismo, e sim Não, contra o cristianismo. contra o cristianismo, porque a base cristã da Bíblia ela impede a pessoa naturalmente
de transpor uma barreira que o pessoal quer transpor. Porque para você construir uma sociedade nova, você tem que demolir a velha. Uhum. E tem gente que não quer demolir. Tem gente que vê valor nessas coisas, né? E assim, eles estão querendo destruir a família. Não, não é a família que eles querem destruir. Porque eles mantêm a família deles. Eles Sim, querem a dos outros. Eles querem destruir a família dos outros. Uhum. Entendeu? Rothschild, esse pessoalzinho É a aí. família tradicional. Bush. Não, você vê lá, foto com 40 membros, 50 membros, um dia de campo, um passeio de campo. Sim. Eles estão firme e forte lá, por quê? Porque os laços familiares são poderosos. Mas para minha família, para sua, não. Você não pode. Você tem que estar ali disposto a obedecer o que eu vou colocar como regra do mundo. E agora a gente tem os outsiders. Quem são os outsiders? São os caras que estão pegando tecnologia e estão saltando. Essas famílias que estão vindo aí de séculos e séculos e séculos, ganhando bolsa de valores, ganhando o sistema econômico mundial. Essas famílias que controlavam tudo, inclusive os grupos de comunicação, elas estão dando de frente com uma molecada nova que mexeu com tecnologia e saltou. Tipo Elon Musk? Tipo Elon Musk. Saltou camadas. Esses caras são ameaças. Zuckerberg odeia o Elon Musk. Entendeu? E o Zuckerberg, o pessoal acha que ele teve um salto ali porque assistiu o filme lá a rede social e acha que é aquilo. Zuckerberg vem de uma família de judeus, né, que tem uma certa influência em determinados lugares. Então não é assim. Não é tudo tão facinho assim, não, tá? Então, tipo assim, o Elon Musk não. O Elon Musk é o cara que chegou na NASA e falou, eu vou fazer o foguete da ré. A NASA falou, você tá maluco? E ele vai e faz. Agora a NASA vai lá e copia o projeto do cara. Tipo assim, então, esse cara, ele é uma ameaça. Então, o que ele entendeu? Grupos de comunicação vão ditar parte do mundo. O que o cara fez? Ele foi lá e comprou o Twitter, que é a rede social política mais influente que existe. Então você imagina como é que o pessoal da esquerda tá. O pessoal tá inconsolável com isso. Isso é uma coisa que eles não engoliram. Porque eles pegaram o Twitter, a esquerda pegou o Twitter, o progressismo pegou o Twitter e transformou numa ferramenta de expansão de ideia política. Aí o Elon Musk fez justamente o que eles fazem. Parasitou, tirou lá o esquerdo e colocou um cara da direita, que, em tese, direita, né? Que o Elon Musk tem as suas próprias ideias. Sim. E agora é ele que está no comando. A máquina está pronta, só chegou o maquinista. Agora tem o fact-check do fact-check do fact-check. É uma delícia, cara. Fala que não é gostoso. Você chegar lá, você vê o Todo-Poderoso lá sendo desmentido ali. Nossa, cara. É uma sensação de prazer inigualável. Opa, tem fact-checking do fact-checking agora. Sim. Agora o negócio... No Twitter não tá funcionando. Mas e as outras redes sociais? Não, eu vejo o Instagram, o próprio YouTube, o TikTok. É bem difícil. O Congresso americano fez umas reuniões, né? Chamou eles para algumas audiências. Você vê depoimentos polêmicos ali e você vê várias acusações sérias, né? Quem quiser estudar sobre isso, que corra atrás, vai entender, vai ver lá o que aconteceu. Não sei como esses caras estão agora, mas eu tô vendo o Elon Musk indo numa outra direção. Não que ele é santo, né? Ele é igual ao Arthur Lira, assim, ele tem os próprios objetivos dele, né? Tem gente que fala, mas o Elon Musk é transhumanismo. Outro erro da direita é esse pessoal nova era. Tem um pessoal também que tudo é, sabe? Não, existe uma conspiração que os caras colocam uma túnica, faz uma reunião, e assim não é assim, sabe? Tipo, não é reunião de nova ordem mundial, não é um pessoal com túnica, saudando Beelzebub. Não é isso, não. Nova ordem mundial é uma cambada de bilionários, trilionários que estão se reunindo ali e com a influência e o poder deles tem cara de bermuda, tem cara de terno, tem cara de todos os lados, então, assim, né? é um cara que ele tá ali para ver os interesses dele. Então não tem essa coisa assim, essa mística sobre nova ordem mundial. Nova ordem mundial, na verdade, são pessoas que têm muita grana, que sempre dominaram o mundo e estão querendo continuar dominando. Só pelos próprios interesses, né? E vão continuar trabalhando para isso. Só que agora tem os outsiders. E como é que você controla outsiders?
com ditaduras, com governos controlados, autoritários. Você está impedindo o cara de crescer. Igual a PL 2630 que querem colocar de todo jeito aqui Pegou? no Brasil. Essa é a visão. Uhum. Se eles implementam um negócio daquele lá, tipo, as liberdades individuais no sentido de você se expressar via rede social já é... Não, acabou. E eles já falaram até de mudar algumas coisas da Bíblia porque não tá no pensamento deles. Essa foi uma pegada boa do Deltan, hein? O Deltan jogou essa daí, ele deu um tirão na bancada evangélica. Uhum. A bancada evangélica se viu pressionada. Então, É, assim, sim. o Deltan, ele é um cara que ele não é burro. Só que, assim, ele fez escolhas erradas no passado, né? Uhum. Agora ele pode até reconhecer essas escolhas, mas é o que eu digo para você, eu disse para você no começo. Traição na política, assim, no sentido pejorativo. Sim. Falta de fidelidade na política é fatal. É, tá pagando caro agora, né? E tem o Moro. Eu até queria conversar com você, perguntar sobre o caso da demissão do Moro e todo o desenrolar aí. Cara, do DPG você fala. Uhum. Então, o DPG foi um grupo criado ali depois da audiência do Bolsonaro na ONU, porque tinha muitos grupos de direita, assim, a grande massa era intervencionista. Então, quando a gente olhou no aspecto geral da política, e aí, como a gente tem essa visão político-partidária, esse pessoal pedindo intervenção toda hora, pra gente era um problema. Uhum. Então, assim, tá impedindo o cara de trabalhar, tá trazendo problemas para ele no executivo, né? Então, criou-se o que é uma coisa espontânea, sem liderança, sem... Tipo assim, criou-se um grupo, né? Esse grupo tinha eu, a Anne Souza, que ainda tá no DPG, eu saí do DPG. Eu sou o cara que criou o DPG. Uhum. A Anne era a pessoa que ficava no segundo comando do DPG. A gente tinha uma outra colaboradora ainda na época. E o DPG, ele orientava os grupos. Então, tinha os grupos nas redes sociais ali com 500 mil seguidores, 300 mil seguidores, né? Então, ó, parem de pedir intervenção militar, Uhum. parem de fazer isso, parem de atacar tal pessoa do parlamento neste momento. Está atrasando negociação, articulação e tal. E devagarzinho, os grupos foram chegando, né? Os grupos viram que existia essa liderança. E os grupos foram chegando, aí veio nas ruas, mandou um representante, o Direita Brasil tinha um representante que eram pessoas que ouviam o que a gente falava, né? Uhum. E servia como uma diretriz, não era uma ordem para todo mundo, né? Mas era um caminho a se seguir, uma luz a se guiar. E assim, não tinha líder, não tinha grandes lideranças, mensagens de cima, psicografia, não tinha nada disso, não. Eram decisões que a gente tomava baseado no que a gente enxergava. Uhum. O DPG cresceu, tinha muitos grupos, né? Tinha monarquista, tinha gente da Direita Brasil, tinha gente do soberanista, tinha gente nas ruas, o Vem Pra Rua tinha um representante lá no começo e tal. No final, esse grupo se dissolveu. Essa organização se dissolveu. Né? Por quê? Porque os grupos foram saindo, porque existe uma fragmentação dos grupos, eles acabam formando novos blocos, né? Uhum. E o DPG acabou virando um núcleo de comunicação mesmo. A Anne ficou e eu saí de lá, porque não era o que eu queria fazer, Uhum. né? Eu tinha outros projetos, eu tinha o Manhã do Planalto na época. Eu deixei a Anne lá. E na época do Moro, Queremos saber. o antagonista postou, acho que era umas 10 horas da manhã, 10h30. Mas um pipoqueiro que trabalhava lá no Planalto, que estava perto de uma pessoa que passou no lugar conversando com outra e ouviu uma coisa. Aquele telefone sem fio. Aquele pipoqueiro que estava ali, do nada, ele estava ali, olha, eu fiquei sabendo que vai pedir demissão hoje, o pipoqueiro arregalou o olho, ligou para aquele amigo que gosta de política, quer conhecer quem? Você? Perdão. Ai, amigo que gosta de política. Ó,
o Moro vai pedir demissão hoje. Era 9h27, meia hora antes do antagonista postar. Acho que o antagonista, eu não lembro exatamente o horário que o antagonista, não lembro. Mas a gente ficou sabendo meia hora antes de todo mundo. E a comoção foi o quê? Não vai rolar, é mentira. Como vai A acreditar negação, numa coisa, né? Negação, né? Você tá brincando que o Superman da Lava Jato vai sair do governo. Não, eu acho que esse foi um dos maiores choques, assim, do governo. Cara, foi terrível. Assim, dentro dos núcleos dos grupos, você imagina ali, porque a gente fazia um fórum, né? Todo mundo mandava o seu representante, todo mundo falava ao mesmo tempo ali. Quando falou, o Moro vai pedir demissão, você imagina os líderes, né? Tipo, é uma coisa assim que é uma bomba atômica que você joga no lugar, sai todo mundo correndo. Sim. E aí, gente, o que a gente vai fazer se for verdade? Peraí, eles só perguntaram aqui o que é o DPG. Então, É o Diretório Pró-Governo, tá? Foi uma organização que a gente criou para orientar grandes grupos nas redes sociais com grandes números de pessoas. A Anne ainda está no DPG, agora o DPG virou um grupo de comunicação agora, né? Não tem mais a ver com um grupo de articulação política. Então lá, retornando voltando, Aí, nessa época, o que fazer se o Moro sair de verdade? Gente, a informação é de uma pessoa que tem muita credibilidade. Não, que é mentira, a primeira reação todo mundo queria negar isso, é uma né? negação, é mentira, não vai. Tá, mas e aí, e o plano B? Você lê meus textos, né? Você sabe, né? O Vitor, lá vem o Vitor, plano A, plano B, plano C, plano D. Possibilidades. Eu sou o cara que eu tô sempre olhando a saída pro que der certo, pro que der errado. E eu falo, gente, a gente precisa ter um plano B. E se o Moro sair de verdade? Não sei o que e tal. Saiu gente da reunião, assim. Não, eu tô indignado. Não, eu lembro muito bem desse dia, nos grupos. Lembro que a gente tinha aqui o grupo bolsonarista de Sorocaba. Muita gente saiu do grupo, todo mundo revoltado. É uma bomba atômica, né? Acho que foi o maior caos. Assim, foi uma cisão do governo. Foi uma cisão importante, porque ali foi um rompimento com os lavajatistas, né? E a ascensão do grupo dos sapatênis, que a gente chama grupo dos sapatênis, né? Vem pra rua, MBL, ali você tem o pessoal do Novo, né? E tal. Tem parlamentares muito bons no Novo, tá? Sim, tipo o Marcel. A gente tem que pegar e, assim, fazer uma política mais de boa vizinhança, tá? Não ficar atacando pedra o tempo todo, saber o momento de tacar pedra, saber o momento do oportunismo. Então, assim, eu não sou um cara que eu não gosto do Deltan Dallagnol. Eu já fiz críticas à Lava Jato no sentido dos seus métodos e meios, mas ele estava ajudando, tá? Só que ainda não é suficiente para você pegar uma multidão de bolsonaristas e falar, olha, como é que a gente vai pegar os apoiadores do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo? Tipo, é muito forte essa declaração. Na política isso pesa demais, demais. Hoje, voltando ao Moro, né? Para não perder o foco. Criamos uma estratégia ali, né, rápida, para passar para os grupos. Passa para os grupos é o seguinte, esperem a declaração do Bolsonaro. Vai ter uma bomba, espere a declaração do Bolsonaro. Aí começou. Os grupos vai passando. Vai ter uma bomba, esperem a declaração do Bolsonaro. Quando chegou, veio o choque, que é um choque forte, vai sair mesmo. Mas já tinha ali um paliativo, que era aquela coisa, esperem a declaração do Bolsonaro. Então vamos dizer que desses grupos, a gente perdeu 15% dos lavajatistas nesses grupos, que se não tivesse ali feito uma cama para a gente diminuir o impacto, a gente tinha perdido uns 45%, 50%, que é um eleitorado forte, que é um apoio forte nos movimentos que a gente não poderia perder. Essa foi uma grande vitória do DPG, eu acredito que foi assim uma coisa marcante. A gente conseguiu ali segurar naquele momento, né? Que Sim, a barra ali, que foi uma coisa assim... Que é emoção, né? Cara, é emocionante lembrar, assim, do que foi aquilo, assim, para quem gosta de política, quem gosta do jogo, né? Sim.
Foi emocionante lembrar aquilo. Perceber que você ali conseguiu fazer a diferença, né? Nós conseguimos, né? Sim. Eu vejo que os grupos colaboraram, as pessoas Aham. colaboraram, quem estava envolvido colaborou, entendeu o processo, Uhum. e graças a isso o impacto foi menor. Né? E você acha que se não tivesse esse rompimento do Moro, do Dallagnol, com o Bolsonaro ali, as coisas seriam muito diferentes hoje? Cara, a gente não ia ser uma superpotência, mas a gente ia ser um inimigo respeitado. Uhum. Se lava-jatista, se sapatênis, direitista, se todo mundo tivesse coeso mesmo, ali andando na mesma direção, tremei, esquerda, tremei, Sim. entendeu? Só que assim, qual que é o papel da esquerda? É disseminar esses grupos, Uhum. né? Eu dividir para conquistar. Sim. Uhum. Então, assim, isso é regra. Tem muita gente, eu sou um cara que eu sou infiltrado, você me lê, você sabe disso. Sou um cara que eu sou infiltrado em grupos de esquerda. Uhum. Grupos de liberais, gente ali da Faria Lima. Eu sou infiltrado em grupos de radicais, gente que é do ativismo e tal. O pessoal não me acha. Eles estão me acompanhando aqui, eles sabem disso, né? Uhum. Mas como que- assim? Eles não te acham? Você tem outros nomes, outras coisas. Vitor von Serra é um pseudônimo, Uhum. não é o nome original. Que isso já foi pensado. Uhum. Porque se tem um nome original, É mais fácil de achar. opa! Agora, o Vitor von Serra é mais difícil encontrar ele, Uhum. entendeu? Boa. Uhum. Então, assim, tô divulgando pela primeira vez nesse podcast. Nunca Aí, falei ó. isso, tá? Exclusivo. Então, o Vitor von Serra é um pseudônimo, Uhum. né? Eu tenho que preservar, né, as pessoas que estão ao meu redor, tenho que Sim, preservar a mim mesmo, família. tenho que preservar todo mundo. Assim, pelo meu rosto, já teve confusão. De eu chegar ali na Câmara Municipal da minha cidade, o pessoal fazer grupo de isolamento, ele não entra. Ele não Nossa. vai entrar, Uhum. entendeu? Não, tudo bem, reconhecer o meu rosto, beleza. Uma hora eles cansam. Sim. Aí quando eles cansarem, eu entro. Aí o vereador me coloca lá dentro, eu vou acompanhar a audiência, não tem problema não. Você estava falando, né, que as pessoas sempre enchem seu saco nos podcasts que você vai, que você vem. Tem as perseguição, né? Exatamente o que você tinha falado pra mim antes de começar, aconteceu aqui. Aconteceu? Mas aí eu peguei e já bloqueei, mas tava enchendo o saco aqui. Tava, né? Tava. A mesma historinha que você já tinha falado. Sempre tem ataque, não tem Uhum. jeito, né? Eles vêm, assim, eles sim. falam que é amigo de escola, que é amigo de empresa, que é parente, que é ex-marido, que é primo, que é advogado, e esse cara tá envolvido com um monte de coisa. Tudo mentira. Uhum. É pra descredibilizar você. Sim. Não, é isso que eles fazem, né? Aí você Pra pega ali atacar. 4 ou 5 pessoas no chat que são desinformadas, não que são desinformadas, Mas mas que não que conhecem a que não- história, não acompanham seu trabalho. não vem de antes, e aí você confunde, né? Sim. O objetivo deles foi concluído. Sim. Mas eu já. Todo mundo percebeu e eu já excluí aqui. Bloqueou, já era, acabou. Aham. E eu queria, sempre vou pedindo para os meus convidados trazerem um livro, falar sobre algum tema que acho que é importante para o público se atualizar ou procurar. Trouxe esse aqui, você pediu pra mim, Aham. mas eu não vou mostrar porque é um livro de esquerdista. Gente, como eu Tem falo, que entender a mente do inimigo. como eu falo pra vocês o tempo todo, que eu entro nas comunidades de esquerda pra ver o que essa galera tá pensando e planejando, não é à toa. Eu não entro lá pra pegar o que eles estão falando pra mim como valor. Eu pego pra saber o que eles estão fazendo. Então eu acho que o trabalho de todo mundo que está estudando política, que está entendendo política agora, é pesquisar, né? Esse livro, ele é de um jornalista chamado Lucas Figueiredo. Ele é um cara que ele tem claramente um viés de esquerda, né? Só que Ministério do Silêncio, ele tem uma coisa interessante. Ele conta a história do Serviço Secreto Brasileiro de 1927 a 2005. Ele fez um estudo de 7 anos sobre o Serviço Secreto Brasileiro. Ele pegou ali de Washington Luiz a Lula. Tem muita informação aqui. Tem muita coisa aqui sobre como os caras agem, como eles trabalham, qual a metodologia, do que eles foram acusados, quais os processos, casos polêmicos. Quer entender como a mente do Serviço Secreto Brasileiro funciona? Esse livro, Ministério do Silêncio, indicação, tá? Para pesquisa, tá? Não é para agregar valores. É um livro do Lucas Figueiredo.
Ele tem bastante coisa interessante aqui. Se eu mostrar para vocês. Fotos, resumos históricos, documentos secretos e sigilosos que o Lucas conseguiu pegar. Esse livro, você não encontra mais ele em livraria, você não encontra mais ele em sebo, né? Eu não sei se tem PDF dele. Vamos procurar. Mas tá aqui, gente. Indicação para pesquisa, tá? Não para viés. Conta um trechinho aí que você acha que é importante. Vamos lá. Um dos presidentes do Brasil tinha uma escuta. Tinha uma escuta no gabinete dele. Para quem era essa escuta, né? Esse presidente mandou fazer uma faxina. Quem é esse presidente? Presidente. Não fala? É melhor não falar. Assim, não tem de cara, pseudônimo? não, porque senão vai gerar mais polêmica. Eu gosto de polêmica. Eu sei. Mas é bom deixar o povo na curiosidade. Tá, depois você me conta. Tá, depois eu te conto. Esse presidente, ele mandou fazer uma faxina no gabinete dele e ele descobriu uma escuta ali. Eu falei disso num texto já uma vez. Para quem era essa escuta? Dilma Rousseff tinha escuta. O Temer tinha escuta. O Lula não entrou no Palácio do Planalto antes de mandar a Polícia Federal remover cada centímetro daquele lugar. Porque fala do Lula aqui no mandato dele de 2003, 2002, né? Que ele não revogou a política de grampo, inclusive ele deu uma incentivada na época, né? Então, assim, para quem vai essas informações? Quem tem acesso a informações sigilosas do governo brasileiro, dentro de gabinete, dentro de ministério, informação que não pode sair e chega lá fora e coordena a política pública lá fora, acordos multilaterais, bilaterais, o cara chega com informação privilegiada, ele sabe onde ele vai jogar o jogo. A política no Brasil, eu vejo ela como uma luta de boxe. Né? Eu nunca vi ninguém usar esse exemplo, então eu gosto desse exemplo. Então, por exemplo, vai lutar o Vitor e a Tati, né? Um ringue subjetivo lá. Então, assim, tem as pessoas que apostam, tem o grande público, tem os juízes da luta e tem os controladores de apostas. Então, assim, eu e você que estamos lutando, a gente está disputando um cargo no executivo. A pessoa que controla a aposta já sabe quem vai ganhar. Entendeu? Os juízes estão ali para garantir o resultado. E o grande público está achando que é uma luta comum. A política no Brasil é isso. No sentido geral da coisa. Tem gente que tem informação privilegiada e sabe para onde vai as coisas. Sabe o que vai acontecer. Num fórum internacional, não sei se você lembra disso, antes das eleições do ano passado, já tinha um fórum internacional dizendo sobre a gestão do Lula no ano tal. Você lembra disso? Que ia ter, acho que em Nova York, que já tinha lá os convidados, os ministros, para falar sobre o novo governo. Peraí, como é que você vai discutir política pública ministerial do ano que vem, sendo que a eleição nem rolou ainda, você não sabe quem vai ganhar? Então, assim, existe um jogo. Esse jogo é um jogo que agora a gente está entrando nesse tabuleiro para jogar. Mas a gente até pouco tempo a gente era espectador disso. Sim. Não sabia de nada que estava acontecendo. Então, assim, eu sou um cara que eu comecei a ver política por causa do Bolsonaro. Aí, de repente, eu cheguei no Olavo de Carvalho. Aí o Olavo de Carvalho cita lá Chesterton. Aí eu começo a ler Chesterton. Aí tem uma citação a Adam Smith, tem uma citação a escola austríaca. Aí tem... Quando você vai ver, você fala assim, gente... Que mundo à parte que eu não sabia que existia, né? Gente, eu tava na cozinha achando que eu tava na sala. O meu início foi na universidade... E quando eu falei do Bolsonaro, que eu já gostava do Bolsonaro pelos vídeos dele, mas que eu falei, não sabia nem de direita nem de esquerda, mas aí eu comecei a aprender pelo Brasil Paralelo. Foi o Ótimo primeiro canal. ponto, assim, que eu comecei, e é incrível, todos os documentários dele. E aí Muito que eu bem comecei feitos. a conhecer os autores. Tem o Lucas Ferrugem, tem o pessoal lá, né? Eles são ótimos. Eles são muito didáticos. Sim. Eles têm uma metodologia bacana para fazer vídeo, assim, então... E eu vejo que o povo também documentário bacana. não lê tanto livro.
Isso se perdeu, né? Com a De ler, internet, né? pegar um livro e ler. E com um documentário que eles fazem, fica muito mais fácil de você entender Eles têm e documentários excelentes. O Fim da Beleza, o documentário de música que eles nossa, fizeram. maravilhoso de Aquele música. documentário de música me tocou Uhum, profundamente. sim. E E é aí, uma. pra mim, que sou musicista, eu fui vendo ali Aquilo cada período deve ter da deve história. ter, Não, foi emocionante, né? emocionante. Tem aquela coisa no documentário deles de música que eles falam ali do ritmo, levar a pessoa a ter comportamentos mais Uhum, impulsivos e levar a sociedade para um sim. certo comportamento. Aí você pensa assim, pô, o funk é isso. Sim, Platão ele já falava que não existe uma mudança nas principais leis da cidade se não mudar a estrutura da A música estrutura e da cultural. poesia. Então tá tudo junto. Então, por isso que a gente fala, os artistas, o tipo de arte que eles estão fazendo influencia demais em tudo. Porque é aquele tipo de arte que transforma o seu ser, né? Isso que a gente fala de cultura. Porque hoje em dia a palavra cultura também se perdeu totalmente. Às vezes, quando a gente fala de cultura para direita, eles falam: não, você tá falando de cultura, você tá falando de esquerda. Mas é que o significado real da palavra cultura foi perdido, né? Que é você buscar o sentido da vida. E isso não se Eles fala mais em cultura. Eles ressignificaram se os valores da ressignificaram. cultura, da Sim. beleza, da Aham. estética. Sim. Eles acabaram com tudo. Eles querem acabar com a beleza, né? Para você fazer uma nova sociedade, você tem que destruir uma antiga. Uhum. E para você destruir a antiga, um dos pilares é cultura e civilização. Sim. É a cultura em si. E aí a Se você gente não vê. derrubar esse pilar, É, você não consegue. e a gente vê a direita sempre batendo na segurança, que é muito importante. Nem, sim, todas as pautas são importantes, mas eles deixaram a cultura e a educação de lado. E Um esse eu erro acho que foi o grave. maior erro da direita, Erro né? grave. Principalmente ali na época de regime militar. E foi a parte que eu acho que foi aí que a esquerda realmente começou a crescer. E eles estavam mais preocupados, sim, a segurança é muito importante, a saúde é muito importante, mas a cultura e a educação não fica atrás, Tem o que a gente né? chama de pauta base, né? É, Ideológica, aham. né? Também a direita, eu vejo, ela se preocupa muito com a economia, tá? A economia é muito importante, mas a cultura eu acho que é mais importante até. Porque eu lembro que eu assisti numa aula do Olavo, que ele fala, se a pessoa, ela tá pobre e louca, o que vai tratar primeiro? A loucura dela, o psicológico dela ou o bolso dela? Então, se não tratar o psicológico das pessoas, como que elas vão conseguir trabalhar e girar a economia, A né? reconstrução do imaginário. Isso. E que também não teve nenhum período na história que, depois de uma grande ascensão econômica, veio a ascensão cultural. Não. É sempre a cultural tá ali junto ou antes da econômica. E eu acho que esse é o maior também problema da direita. Só fica batendo na economia, na economia. Sim, é muito importante, mas deixou a cultura e a educação de lado e deveria andar tudo junto. Tem aí a linha ideológica da cultura também, né? Que é você pegar uma obra de arte e você associar ela a algo nocivo dentro de uma pauta minoritária, uma pauta de espectro político, por exemplo. Você pega um quadro ali, esse quadro aqui é um quadro opressor de um capitalista do século XVII que era escravagista, que não sei o Uhum, quê. As pessoas não estão sabendo mais separar a obra do artista e, assim, a questão política envolvida uhum, que é muito importante, porque eles associam a pessoa, o criador, à obra. sim. Quando o pessoal chega em mim e fala assim, Vitor, eu gostava tanto de artistas de esquerda, alguns que cantavam e tal, e agora eu sei o posicionamento dos caras e eu não gosto mais deles e tal. Eu falei, olha, separa a obra do autor, Uhum, separa a obra do autor, o autor tem a opinião dele, né? uhum, Eu já falei isso para um amigo meu, ele tem até raiva de mim, ele fala assim, ó, o álbum Construção do Chico Buarque, se você vê ali, ele é uma crítica social, mas se você vê ali a ideia de como o álbum foi feito no sentido do cuidado, do carinho, uhum. dessa manifestação artística, é bonito. É que eu acho que antes os artistas eles se preocupavam realmente com a arte. Por exemplo, eles realmente estavam se preocupando Tinha uma com a estética real, música. né? Hoje em dia
a ideologia, ela já sobressaiu a arte. Eles não se importam realmente com a arte. Porque eu lembro que eu fui assistir uma ópera, era a ópera do Romeu e Julieta. Eu não lembro agora quem era o compositor, mas era Romeu e Julieta, a história do Romeu e Julieta. E eles dividiram o teatro no meio, com cerca elétrica. Então estava dividido em direita e esquerda. E para iniciar, entraram vários trans, mulheres se beijando e com Bíblia na mão. E elas foram caminhando do meio do teatro até o palco. E aí começou toda a história do Romeu e Julieta, como a gente conhece. Mas aí começou a ter alguns pontos diferentes. Por exemplo, a família da Julieta, o pai dela era um capitão do exército. E a família eram de milicianos. E os milicianos eram os malvadões. Me ajuda aí. E a parte do Romeu eram traficantes. Mas eles eram tão amorosos, eles eram tão bonzinhos, tinham tanta compaixão, eles eram tão gente boa, que você gostava da família do Romeu ali. E aí tem todo o desenrolar da história, e eles acabam morrendo. Mas aí no final aparece lá os traficantes e os milicianos perguntando por que eles morreram, como que aconteceu? Aí eles terminam em um grande coro apontando pro pai da Julieta e falando: por você, a culpa é sua, genocida. Será que eles estão querendo levar alguém a pensar alguma coisa? Pois é. E aí, no final, depois dos aplausos, eles vinham com a camiseta da Marielle e todas aquelas frases. Mas assim, cadê a música? Cadê a arte? Cadê o Romeu e Julieta? Cadê? Não, eles queriam só colocar as ideologias. Cadê os Montecchio? Cadê os Capuleto? Cadê o Shakespeare? Não importa, não importa. Importa é que eles queriam falar mal do Bolsonaro. Já teve peças de música que no meio da música eles ficavam xingando o Bolsonaro. Você pode ter certeza que tem um professor ali que deu nota 10 pra eles quando eles criaram a peça. Não, nossa, aplaudiu de pé, maravilhoso. E aí veio uma ONG representatividade, de que falou, olha, se vocês precisarem de financiamento, conta com a gente. Olha, vamos fazer divulgação. No Teatro Municipal também teve uma ópera chamada Café, que fala dos proletariados e toda... Luta de classe. Luta de classes. E eles convidaram o MTST para fazer parte da ópera. Putz. Então eles estavam ali na percussão, tocando com a bandeira do MST no palco do Teatro Municipal. E no final da apresentação, eles desceram a escadaria do Teatro Municipal com foice e martelo, gritando Lula. Então, Lula. Tati, hoje o que eu falo pra você é, cadê o pessoal da direita fazendo peça? Cadê o pessoal da direita fazendo arte? Cadê o pessoal da direita contestando, falando, criando música, compondo? Cadê esse pessoal? Então, eles estão ali dentro, tem muitos músicos ali dentro, mas eles têm que ficar quietos. Porque se eles começarem a fazer como eu fiz na orquestra que eu tocava, a gente acaba... Eles não acabam te demitindo, mas eles transformam em um ambiente tão hostil que você não consegue ir mais para o lugar. Por exemplo, eu sabia que se eu aparecesse na orquestra, eu poderia apanhar de homens. E eu não tinha nem a liberdade de levar um segurança. Porque eles me proibiram de levar um segurança. E também não iam me dar segurança alguma. Então é isso que eles fazem. Eles deixam um ambiente hostil para você não aparecer. Então, por isso que os músicos que são de direita, eles acabam... Tem muitos, mas eles acabam ficando quietos para não perder emprego, para não sofrer essa repressão toda. Tá, mas aí que tá. Quando esses caras eram minorias e eles eram perseguidos, o que eles fizeram? Eles fizeram associações, eles fizeram grupos, eles se reuniam, se encontravam, se articulavam, criavam coisas extra-trabalho, né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que tomar. Sim. Então, tipo assim, você não precisa se declarar ali no meio. É até burrice fazer isso. Chegar ali no meio de um monte de comunista e falar assim, mito! Tipo, é ridículo. Então, assim, você não precisa se declarar. Mas, assim, fora ali do núcleo, você pode criar um núcleo diferente. Chamar pessoas que têm similaridade de pensamento e falar assim... Vamos construir alguma coisa. Vamos fazer uma ópera conservadora, mostrando os valores. Sabe? Vamos fazer uma música tão bonita e tão bacana que seja tão inteligente a ponto de um esquerdista não perceber que eu tô falando de algo
que tenha valores meus aqui? Sim. Porque não é tão difícil você enganar assim, um cara de esquerda, né? Uhum. É. No sentido assim de ser tão espertão assim. Mas eles fazem muito isso. Sim. Eles pegam lá uma música, eles colocam os valores deles, Uhum. para a grande massa que não sabe questionar e não tem contraponto, aquilo fica no imaginário. Aquilo é uma base do imaginário. Uhum. E sendo uma base do imaginário, É vai isso. ficar lá plantado na cabeça Fica no como, subconsciente, como uma resposta influencia. automática. Uma resposta automática para tudo. O rico é inimigo do pobre, o rico quer explorar o pobre, a gente tem que tomar todo o dinheiro deles. E não importa se eles forem embora do país, levar as empresas dele, ficar todo mundo desempregado. Não Não, a importa. gente só tem que acabar com eles. Não, a gente Não depois... devem existir bilionários. Depois cria cargo público para todo mundo aí, todo mundo vira funcionário público e já era. É. Viver do governo. Pronto. Tá bom, então. Na prática, vai dar certo, sofrer vai pra dar caramba. muito certo isso. Uhum. Vai dar muito certo. Então, assim, a gente está começando um embate agora, né? Você falou, a gente está caminhando, a gente está engatinhando. O bebê está começando a ficar em pé, ele está começando a se apoiar nos móveis, né? Sim. Tá tateando. É um processo? É. O que a gente tem que fazer? Ir com calma, né? Saber que é a longo prazo, saber que precisa de inteligência, de perspicácia, você não precisa se expor o tempo todo. Você se expõe na hora certa, você fala na hora certa, você não fica discutindo. Se você for numa classe com 30 pessoas que tem um nível de pensamento que é bem divergente do seu, se você ficar debatendo com eles, são 30 pessoas gritando, você não vai ganhar discussão. Então, assim, tem horas para você chegar. É muito mais efetivo você chegar naquele colega que tá balançando. Vai no ouvido ali, No conversando. colega que tá balançado e falar assim, aí, ó, você trouxe um presente para você aqui, ó. Anticomunista. O Arquipélago Gulag. Uhum. Sou Joanito. Dá um Olavo de Carvalho ali, te ó. dou aqui um imbecil coletivo. É. Puf! Já muda a cabeça. O cara vai ler ali e vai falar, caramba... Obrigado. E aí, você leu? O que você achou do livro? Então, cara, aquela ideia, tal. Acabou. Conquistou o cara. Já vai formando um grupinho que já vai... Então, já aí pode ele vai ver, aumentando. ele vai conhecer outro que tá balançado. Ó, te emprestar um livro aqui que um cara me deu. É assim que você faz. Então, assim, se você não consegue arrebanhar grupos, você vai individualmente, um a um, ali num esforço mais intelectual do que... Como é que eu vou dizer? Num esforço mais individual do que coletivo, e você vai atingir muito mais o seu objetivo do que você tentando pegar um grupo inteiro. Sim. Eu acho que a casa é importante, né? Você chegar no seu filho ali com 11 anos, 12 anos, e chegar nele e falar, olha, eu vou te explicar algumas coisas da vida, né? Coisas importantes. Número 1, não use drogas. Número 2, espere para se envolver, tenha maturidade. Número 3, dinheiro não é pecado. Dinheiro é uma ferramenta que você pode usar para melhorar a sua vida. Número 4, comunista não presta. Sim. Entendeu? Não presta em que sentido? Para mim, na minha opinião, tá? Vamos sair dos processos. Para mim, comunista não presta. Na minha opinião, o comunismo não presta. Então, assim, é um valor seu? Quer passar pro seu filho? Passa pro seu filho. Sim, eu acho que o mais importante é a base familiar mesmo. Porque ele vai chegar lá na escola lá... E vão falar o contrário. Ele vai chegar na escola, na hora que ele chegar na escola e estiver na sala lá, vão começar a cantar a musiquinha do Lula, o professor vai estar com aquela camisa vermelha tradicional, entendeu? Então, o contraponto faz em casa. Você mesma é um exemplo de contraponto, né? Sim. Se você não tivesse resistência em casa, talvez você teria cedido ao grupo, né? Porque as pessoas cedem. Não é dá, uma tendência não dá pra natural saber, não ficar batendo cabeça com todo mundo, né? Sim. Não querer ficar arrumando brigas. Mas o que tem que se mostrar é que a direita não é bicho-papão. Que os valores de direita não é bicho-papão. Não, eles falam, extrema-direita. O que tem de ruim na extrema-direita? Valores de família, Deus, pátria. O que tem de ruim nisso? Extrema. Né? O que é extrema? É porque nunca teve. E a gente fala em liberdade. E eles querem censura.
Onde a liberdade foi ruim. A sua liberdade eu não quero, eu quero a minha. Na minha, na qual você fica preso e eu fico solto. Então, foi um dos meus... Eu nunca tinha lido Olavo, eu nunca tinha assistido o Brasil Paralelo, mas só de ver como que funcionava as coisas na faculdade, eu comecei a escrever no Facebook. Aqueles que mais falam em liberdade são os primeiros a te aprisionarem quando você não concorda com eles. Aqueles que mais falam sobre o amor são os primeiros a te odiar se você não pensa como eles. E assim, eu não tinha influência externa, mas era só de ver a repressão que era na faculdade. É um véu, né? Tem um véu assim, aí chega o véio assim e tira o véu, né? Fala, olha, vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Opa, onde eu tava? Eu tô achando que eu tô na sala, eu tô na cozinha. Sim. Tô em cima do teto, tô em cima do telhado. É escandaloso. Então, primeira coisa, existe um esforço da parte de lá de criar uma atmosfera de terrorismo na direita. Existe um esforço do lado de cá de mostrar, olha, valores de direita não são, assim, bicho-papão? Será que você consegue chegar com um cara de esquerda e debater com ele? Claro, se ele aceitar um debate sincero, honesto, né? Porque, de repente, esse cara ele não é esquerda porque ele quer, mas ele é esquerda ali porque ele se Foi situou. influenciado ali no meio. E assim, eu vi muito direitista que veio da esquerda. É raríssimo eu ver. Direita que vai pra esquerda. Assim, quase que eu nunca vi. Tem uns casos isolados, assim, que eu acho que eu nunca vi. Eu vejo muita gente que é da esquerda e veio pra direita, mas... Ver os depoimentos do Jorge Amado, os depoimentos do Tom Jobim, do Chico Anísio. Você vê ali o próprio Olavo, ele, da militância nova dele, ele era progressista. São pessoas que migraram. Você tem contato com o contraponto te liberta. É uma chave, você está numa cela, uma cela intelectual. Você conseguiu a chave, você abre a cela, você sai e você fala assim, não, eu não estava num quarto, eu estava numa prisão. Agora eu estou liberto. Qual o papel de quem sai da caverna de Platão? Né? Olha, o que vocês estão vendo é uma sombra. Avisar os outros. É uma sombra, isso aí não é real. Essa sombra que vocês estão vendo daí da caverna não são seres humanos reais, são sombras. Mas até você sair da caverna... É um trabalho pesado. O trabalho dos caras é te manter na caverna. O seu trabalho é tirar pessoas de lá. Difícil. Mas você faz o que pode e um pouquinho a mais, às vezes. Todo mundo se unindo, o Brasil tem jeito. Tem jeito, sim. A gente vai... A gente tá pelo bem, não é possível que... Sabe? Eu sei que o apocalipse ali não é tão boa notícia, né? Tá lá, tá escrito, vai acontecer, não tem jeito. Mas... O que a gente entregar puder os pontos, fazer, né? O que a gente puder fazer pra atrapalhar. atrapalhar. Sabe aquela coisa de Jerusalém tá sendo invadida pelos otomanos? Os otomanos vão tomar Jerusalém, acabou, não vai ter como ter reação. A gente vai ficar de braço aberto, acabou tudo, já ganharam. Não, tem que lutar. O que acontece? O cara levanta a espada, levanta o escudo e fala, eu vou tombar aqui com honra. É isso. Até o fim. É um trabalho difícil, não é fácil. Né? Só a gente sabe o quanto a gente perde às vezes, né? Mas estamos aí. Mas vale a pena. Vale a pena lutar pela verdade. Cara, a gente tem que lutar, né? Assim, não tem que ter dúvida sobre lutar no sentido de você fazer algo além de por você. Você tem que fazer algo por você, mas você tem que fazer algo além de você, né? Você tem essa responsabilidade social também. E não pode ser omisso, né? A gente não pode deixar todo mundo pensar que eles conseguiram, que eles ganharam, né? Tá só começando. Sim. Bom, quero agradecer demais, demais a sua participação. Fiquei muito feliz que aceitou o convite, veio aqui, saiu da sua cidade, veio até Sorocaba. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer te receber aqui. Cidade maravilhosa, bonitinha. Gostei muito de Sorocaba. Eu já tinha vindo em Sorocaba, mas não tinha prestado atenção nela. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Não costumo fazer vídeo nem podcast, né? Geralmente dá alguma coisa errada, o pessoal convida. É uma tragédia, mas com você parece que deu tudo certo hoje. Então, glória a Deus por isso. Obrigada. E obrigada a todos que nos assistiram. E até o próximo. Tchau, gente. Obrigado pela audiência.